Doutor João, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, obrigado mais uma vez. E hoje o assunto está quente, né? Tá quente. O que te pareceu esse movimento aí dessa semana, principalmente, né? Que começou com o Sérgio Moro e termina com o Deltan Dallagnol. Bom, primeiro a gente precisa contextualizar e, da minha parte, eu acho que nós precisamos elogiar, na verdade, o desprendimento e a coragem, né? Tanto do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, como agora do futuro ex-procurador do Ministério Público Federal. Não é fácil, vocês que estão nos ouvindo aí, abdicar de uma carreira estável, com o salário garantido o resto da vida, com a sua aposentadoria garantida o resto da vida, sair dessa estabilidade e desta vida já resolvida e garantida para si próprio e para sua família e se expor num cenário político como no Brasil. Nesse momento, onde a gente está dividido e onde há extremos e agressões de todas as partes para qualquer pessoa que pensa diferente. Deltan Dallagnol e Moro são muito corajosos e tiveram um desprendimento muito grande. Falando-se da Operação Lava Jato, é óbvio e claro, ululante, que eles fizeram um grande trabalho. Há contestações sobre alguma maneira que possa, algum tipo de comunicação entre eles durante o processo. Essas contestações, elas vão ser discutidas nas eleições agora. Ambos os lados que não gostam do Moro e não gostam do Deltan deveriam estar felizes, porque agora eles vão estar no mesmo ringue. Desceram da arquibancada e foram jogar. Então, eu admiro muito, não os conheço pessoalmente, mas admiro muito a coragem e o desprendimento. E é disso que o Brasil precisa. Só vai melhorar quando as pessoas tiverem essa coragem e forem enfrentar essa briga. Não adianta a gente ficar reclamando. E é isso que eles estão fazendo. Vão lutar pelos seus ideais e é isso que a gente precisa fazer. Porque essa coragem que se refere aqui o doutor João Guilherme, só para dar um dado, para ver de como a coragem é verdadeira, né? O salário de um juiz federal ou de um procurador da República gira em torno de 34 mil por mês para o resto da vida. Tem que ter coragem de largar, né? Férias, 13º, outros benefícios, plano de saúde, uma série de situações. Quer dizer, a pessoa está realmente se arriscando e muito. O Sérgio Moro se arriscou muito e deu com o burro na água no Ministério da Justiça. O Deltan Dallagnol está se arriscando muito, vai ser candidato a deputado federal, claro, obviamente, provavelmente vai se eleger e muito bem, mas são 4 anos que ele tem garantido. Tudo pode acontecer. A vida política não dá estabilidade para ninguém. Não, e outra, né? Não dá a menor certeza de que qualquer um dos dois vai ganhar a eleição também, né? Claro, Porque, o Deltan tem um potencial muito bom de votos, eu não tenho dúvida disso. Mas de que isso seja sinônimo de vitória, também não é verdade, né? Não existe eleição ganha, né, João? lógico, e ele pode ainda ir por algum partido que não faça uma legenda suficiente, pode ir bem na primeira eleição e não desenvolver bem no primeiro mandato, depois do segundo mandato não se reeleger, e daí a carreira do Ministério Público não volta mais. Então é um passo muito, muito corajoso, eu admiro muito essa coragem. Pois é. E quanto à previsão de movimento político, o que te parece? Bom, que os dois vão para o Podemos, eu acho que é meio óbvio, né, João? Eu acho que é um dos partidos que mais representa essa busca contra a corrupção. Acho que o senador Álvaro Dias está colhendo agora tudo que ele dedicou durante esses anos de apoio à Operação Lava Jato. Ele era uma das vozes mais ativas e sempre os defendeu muito em todos os momentos no Senado Federal. Então ele está colhendo agora e está tendo essa receptividade dos dois. Existem outros partidos que pudessem, né? Cito aqui o Partido Novo, que tem uma característica também parecida com essa do cidadão comum sair da indignação para a ação, mas acho que o caminho natural vai ser o Podemos mesmo. E vejo que vai ser necessário uma articulação política nacional do Podemos para que faça uma aliança com outros partidos, para que essa candidatura, principalmente do Moro, se torne muito consistente, como você disse, com tempo de televisão, com palanque em todos os estados, e essa candidatura se tornando forte aqui no Paraná, a chance de ligação do Podemos com o atual governo é muito grande e meio que óbvia, né? Porque vamos pensar pragmaticamente. Não seria inteligente por parte do governador não formalizar a aliança, porque ele traria contra si um adversário.
que ele hoje não tem. Então, a tendência mesmo é de aliança do Ratinho com o Podemos, não te parece, João? Sim, e há também a possibilidade do próprio senador Álvaro Dias ser candidato a governador também. Claro. É um nome muito forte e já tem experiência, já foi governador do estado. Então, eu acho que o governador, ele é muito sábio politicamente, tem bons conselheiros ao seu lado e deve avaliar e pensar que é totalmente desnecessário ter uma chapa competitiva contra si. E o caminho me parece muito congruente, porque o destino político desses jogadores que nós estamos falando, ele é muito parecido, né? O Ratinho Júnior está fazendo uma boa administração, uma administração moderna no Estado, e o que a gente está vendo na luta contra a corrupção, ele vai em sinergia com o trabalho do governador. Então, eu acredito que vai ser natural isso. Porque no Podemos há uma expectativa por essa resposta mais efetiva do governador, mas o governador também está na dele. Para que ele vai antecipar para novembro de 2021 algo que é lá de agosto de 2022? Ele vai deixar correr um pouco a água também, né, João? Não, e também a política tem um imponderável, a gente nunca sabe o que está acontecendo no dia de amanhã. Há 15 dias ninguém falava que o Deltan ia ser candidato, né? Então as coisas podem ainda mudar. E a política tem que ser igual ao mineiro, né? Vai devagarzinho pela beirada, vai comendo quietinho. Acho que ele tá fazendo certo. Talvez eles estejam conversando nos bastidores e chegando a alguns acordos, mas que a gente tem que entender que na vida pública e na política é assim que funciona. Isso não se trata de jogo errado, de algo que não seja muito claro. É assim que as coisas funcionam e a política tem que ser jogada com lisura, com ética, mas é assim que funciona. Sobre a movimentação política, eu tenho dito aqui, os ouvintes, de certa maneira, compreenderam, que eu digo, olha, vamos olhar com frieza. Favoritos são Bolsonaro e Lula. Todos os demais buscam um espaço, porque os dois têm tamanha consolidação com tempo de exposição. Um é o atual presidente, o outro é um político da vida inteira. E essa tentativa de romper e apresentar um nome que tenha condições de derrubar um dos dois, porque um dos dois já está no segundo turno, ou o Bolsonaro ou o Lula. E a terceira via tentará tirar um dos dois do segundo turno. Porque não tem como tirar os dois. Ou cai um, ou cai o outro. Esse cenário de favoritismo do Lula e do Bolsonaro faz com que os dois agora cerrem fogo no Moro. Porque é um adversário em comum de ambos, né, João? Que eu acho que o Moro deve comemorar isso. Porque quanto mais ele apanhar, mais ele vai poder se defender e mais ele vai estar em evidência. Se ele for ignorado, é o grande drama de toda a candidatura. Nas últimas eleições aqui para a prefeitura, o prefeito Rafael Greco foi muito inteligente. Ele simplesmente ignorou a eleição. Ele não discutiu, ele não deu palanque. E ganhou a eleição no primeiro turno de maneira muito hábil. Nós não tivemos a oportunidade de discutir. E se eles derem o palanque ao Moro, é o que a gente torce para que aconteça, né? Você veja que eles ignoram praticamente todos os outros candidatos e agora ficaram incomodados, porque é um candidato que tem potencial de votos. Agora, não adianta só a gente se basear no histórico do Moro, no histórico do Deltan. Eles têm que estar preparados, tem que partir também para o ataque. O Moro precisa se posicionar. Agora ele não é ex-juiz ou ex-ministro, agora ele é candidato a presidente da República. Ele vai ter que ter posição sobre as coisas e ele vai ter que ser firme e forte, senão ele vai perdendo o apoio popular e as pessoas que gostam dele não vão sentir confiança dele ser um presidente da República, que não é um cargo simples, que a pessoa tem que ter capacidade de articulação e coisa que o presidente atual não está mostrando, e ele vai ter que conversar com todas as esferas e com todos os partidos. Então, nós temos uma expectativa grande. Eu sempre fui entusiasta, já tinha dito isso, da terceira via. Se essa terceira via for pelo Moro, muito bem, mas agora ele vai ter que mostrar serviço também. Esse movimento aqui do Paraná, como você tem visto? Porque muitos candidatos ou pré-candidatos que, vou para o partido tal, o Deltan vai filiar, as pessoas travam e esperam o movimento. Isso também é natural, né, João? É normal, né? Porque as pessoas elas fazem as contas do coeficiente eleitoral e quantos votos elas precisam, têm noção de quantos votos elas representam, quantos votos elas teriam potencial, é natural e, como eu disse, não é nada errado. Agora, obviamente que se o Deltan entrar para o Podemos, essa chapa onde ele vai ser candidato a deputado federal vai ficar muito mais fácil das pessoas se elegerem
para o ouvinte entender. Se o Deltan fizer lá 200, 300 mil votos, ele vai levar consigo mais 2 ou 3 deputados federais. Então, o deputado federal pode ser eleito com uma quantidade de votos menor do que uma chapa sem ter um puxador de voto. Então, é natural que isso ocorra, né? E essa movimentação, ela também depende. Vejam, vou falar algo para os ouvintes que talvez eles não se deem conta. Mas veja como esse xadrez é um xadrez intrincado. Tem muitas pessoas que vislumbram a possibilidade de uma eleição de deputado federal na chapa do Podemos, achando que o Deltan vai puxar votos. Mas são pessoas que são próximas ao governador. Se porventura o Podemos lançar candidato próprio, que não feche aliança com o governador Ratinho Júnior, essas pessoas já não vão para o Podemos porque não vão ficar longe do governador. E aí terão de fazer o sacrifício num partido um pouco mais difícil. Então há uma pressão também dos pré-candidatos de empurrar. Vamos, fecha aliança, porque as pessoas também querem se abrigar o quanto antes dentro das legendas para buscar o seu espaço. Então a pressão sobre o governador Ratinho Júnior também é dos candidatos a deputado, né, João? E essa eleição, ela é muito importante e isso vai acontecer naturalmente. E eu gostaria de que a gente, além de comentar sobre essa importância, e que com certeza muitos estão querendo ir para o partido onde o Deltan vai ser candidato, a gente lembrar dessa notícia essa semana da troca de deputados estaduais pela cassação do mandato. Vocês viram a quantidade de cargos em comissão? Gente, isso é um absurdo. A gente tem no país um excesso de cargos onde são de deputados estaduais e federais, diferente, por exemplo, da Câmara Municipal, que tem muito pouco perto dos outros, né? E é isso que a gente tem que mudar. Nos deputados estaduais e federais que a gente for votar nas próximas eleições, tem que ser pessoas comprometidas com a mudança política de verdade. Não adianta a gente pensar que vai ter salvador da pátria um ou outro. Somos todos nós que temos que escolher os candidatos corretos que representem mudança, gestão eficiente, diminuição do gasto público, acabar com as mordomias e com as mamatas. Então, a gente tem que saber que há os jogadores principais, mas que a gente tem que eleger pessoas parecidas conosco para que a gente possa mudar realmente a nossa realidade. Verdade. E eu tenho insistido muito que as pessoas têm que prestar muito atenção, eu vou prestar, e tenho certeza que os ouvintes também, a gente tem que prestar atenção na eleição de deputado estadual e deputado federal. Porque, veja, a gente está discutindo o PEC dos precatórios. É deputado federal. Claro. A gente discutiu há pouco o fundão eleitoral. É deputado federal. A gente discute aqui mudança no ICMS. É deputado estadual. A gente fica focado muito no presidente e governador e esquece que são os deputados, os estaduais e os federais, que fazem as leis que mudam a nossa vida. Então a gente tem que ter muita atenção na hora de escolher os candidatos a deputado federal e deputado estadual. Deixa eu te dar uma provocada, João. E esse nome do Partido Novo para presidente da República? Não vai, né? Olha, eu acho que tudo na vida acontece de maneira gradual e o Partido Novo está amadurecendo, né? Acredito muito que o partido vai ter a inteligência de construir uma chapa para deputado federal e que, no momento oportuno, vai se aproximar de uma candidatura da terceira via que seja real e que tenha maior chance de crescimento. Eventualmente, se esse nome decolar, que é um nome desconhecido, será bom, mas a gente sabe que a realidade é muito difícil. Então eu acredito que o Novo está indo no caminho do amadurecimento e vai se aproximar de uma candidatura. Porque o Novo... Eu defendo muito, e já digo claramente, que isso ocorra, e que isso ocorra principalmente com o Podemos e com a candidatura do Moro, sem dúvida nenhuma, essa é a minha posição, eu já disse, inclusive, isso ao partido. Porque coligar não é pecado, né? Porque se fica muito nessa... eu vou sozinho. Tá bem, amigo, mas coligar não é pecado. Você precisa coligar com pessoas que sejam parecidas contigo, né? Esse é o ponto, né? É isso, e é necessário, não adianta a gente entrar em campo para jogar futebol e começar a pegar a bola com a mão, né? A gente tem que jogar, seguindo as regras do jogo. E o Novo está amadurecendo e eu acho que vai seguir para esse caminho e que vai ser muito natural esse apoio, até possível coligação, é o que vai precisar acontecer para o partido realmente crescer, para o partido ter uma bancada forte, para o partido ter perspectiva de mudar a realidade de como se faz a política. Se ele permanecer com essa postura, o partido vai diminuir de tamanho. E há um risco, e essa eleição ela é um risco não para o Novo, é um risco para todos os partidos, de apequenamento, porque a lei eleitoral exige que não pode coligar na proporcional, então cada partido vai ter que lançar sua chapa.
Se não fizer deputado federal, a cláusula de barreira vai pegar e esses partidos vão minguar e vão ficar pequenos espacinhos de vozes isoladas. Então o Partido Novo tem uma tarefa de montar chapa que não é simples, né, João? Não é nada simples, mas existe muito apoio, é uma causa muito interessante, o partido é muito bem estruturado, é um partido que não usa fundo partidário, por exemplo, coisa que você também não utilizou na sua campanha, que provavelmente na próxima não irá fazer, mas o partido pode se aproximar de pessoas que estejam trabalhando também pela mudança de política em outros partidos, e isso não é pecado. E eu acho que isso deve ocorrer e precisa para que a gente possa crescer como partido. Sem dúvida. Uma curiosidade, assim, como você vê essa briguinha interna dentro do governo pela candidatura ao Senado? E se ocupar espaço, acredita-se mesmo que vai? Como é que você vê, João? Eu acho que é natural, né? A pessoa que já é político, tem mandato, quer buscar uma evolução na sua carreira política, está fazendo um bom trabalho, tem todo o direito de pleitear, é natural. Eu acho que se não existir isso, o governo fica estagnado, né? Eu acho que é absolutamente natural. Porém, acho que muda um pouco a força, muda um pouco o jogo com essa entrada do Moro, do Deltan no Podemos. Eu acho que, apesar das pessoas quererem e terem esse direito, vai ser muito difícil que o governador não faça essa ligação direta com o senador Álvaro Dias. Eu tenho um minutinho, mas eu preciso te fazer uma pergunta que agora, saindo da política, só para a gente falar com a rapaziada, vem o fim de semana aí. Você comentou essa semana, nos Estados Unidos, vacinação de crianças a partir de 5 anos de idade. Esse tema será enfrentado cedo ou tarde aqui pela Anvisa. Pelas observações, João, que você está fazendo, tem que vacinar criança, sim ou não? Sim, sim e sim. É necessário e nós temos que fazer a imunização de toda a população, o maior número possível de pessoas para diminuir a transmissibilidade do vírus, tá? E também falando para as pessoas que estão nos acompanhando, fiz a corrida semana passada, sobrevivi e agora jogando um pouco a bola para você, quando que o Grêmio vai cair para a segunda divisão? Não, vai cair em seguida já. O Coxa tá subindo, hein? O Grêmio vai cair rápido. O bom, eu quero que caia rápido para não ficar sofrendo até a 38ª rodada. Vamos acabar com esse sofrimento de uma vez. Você acredita que amanhã tem Grenal? Olha que gostoso. Mas pode ser o início da redenção, né? Eu queria tanto ter a sua fé, João, que agora vai. Mas não tem jeito, né? João Guilherme, valeu, obrigado. Obrigado, até segunda. Um abraço a todos, muito obrigado. Valeu, tchau, Pietro. Voltamos na segunda-feira com o nosso jornal. Um abraço a todos, aproveite bem o seu fim de semana.